Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui, no módulo que está classificado para vocês aí como o de implicações lógicas. Lembrando sempre que o que a gente estuda dentro de lógica de argumentação é um complemento, na verdade, onde a gente aprofunda com alguns outros modelos que a gente está vendo aqui. Tá bom? Então, o módulo aí no seu material de implicações lógicas e lógica de argumentação vão ser de conteúdos afins. Bem, eu vou trabalhar com vocês aqui agora uma estratégia e é importante que sempre, né, se você me perguntar assim, Brunão, ela sempre vai dar certo? Sim, ela sempre vai dar certo. É o que eu estou falando para vocês. Eu não tenho como falar assim, essa resolução aqui ela só dá certo com silogismo hipotético? Essa resolução que está aqui ela só dá certo quando a gente tem a conclusão F? Tudo isso, gente, depende do exercício. É por isso que a gente aqui, né, eu tenho que ter muito cuidado com vocês. Vou virar e falar assim, pegou esse exercício aqui, pensa dessa maneira. Tem alguns enunciados, né, igual eu falei para vocês, os de silogismo hipotético. Tem ali um roteiro que ele está te pedindo, que é muito convidativo. Agora, é a única saída? Não. Se você vai querer usar, igual por exemplo na questão anterior, nas questões do bloco anterior, você quis usar o silogismo hipotético, se deu bem? Perfeito. Agora, não, cara, o negócio de silogismo hipotético ali eu não curti muito não. Então agora eu vou te dar uma outra técnica que sempre vai dar certo. E que aí, como eu falo, até um modelo de prova serve, né, como indicação para, usa isso aqui, não usa isso aqui. Quando a gente está numa prova de múltipla escolha, por exemplo, trabalhar com a técnica da conclusão falsa dá errado? Não. Uma prova de múltipla escolha, querer usar as alternativas, supondo que elas sejam falsas, talvez te dê um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que ficar fazendo testes ali com as alternativas, mas não se discute, dá para fazer. Agora, o teste da conclusão falsa se torna mais convidativo, por exemplo, numa prova do estilo certo e errado. Então, o que é essa história da conclusão falsa? Bem, a gente já viu aí em blocos anteriores. Então, se você está comigo, né, desde o primeiro bloco aqui no passo a passo dentro desse módulo, a gente viu que a gente começou ali com o modelinho que eu falo que é o feijãozinho com arroz. As questões dos dois primeiros blocos desse módulo foram questões em que, você se lembra, eu conseguia só partir do princípio que as premissas eram verdadeiras e eu conseguia chegar numa alternativa que fosse necessariamente verdadeira. Então, os modelos de questões que a gente trabalhou nos dois primeiros blocos, a gente viu que eu não dependia da conclusão. As premissas elas eram suficientes para eu conseguir chegar à minha conclusão. Mas eram aqueles modelos em que eu tinha lá, às vezes, uma proposição simples ou que eu tinha um conectivo e aquilo facilitava. Na sequência dessa nossa aula, eu mostrei para vocês que vão ter situações em que às vezes eu não tenho uma mais simples para começar. Aí a gente viu que eu posso ter, por exemplo, uma estratégia de fazer o quê? De chutar valores, certo? Dependendo um chute que eu dê que feche as premissas V, vão me permitir chegar a uma conclusão. No bloco anterior, a gente viu uma possibilidade que é a do silogismo hipotético. Agora, eu vou te mostrar uma situação que vai ser a seguinte. Você vai ter as premissas, você não consegue mexer só com as premissas e, por algum motivo, não quer dar chute, viu que não dá para usar o silogismo hipotético, você percebe que vai ter que usar a conclusão. O que eu preciso que você entenda? Quando você for usar a conclusão, você só pode usar a conclusão com o valor lógico f. São duas regras básicas. Ao supor valor lógico de premissa, você sempre supõe que as premissas têm valor lógico o quê? Verdadeiro. E, se quiser, por algum motivo, se achar que você tem que apelar para a conclusão, você só pode apelar para a conclusão imaginando que ela tem valor lógico falso. Então, o que você nunca vai fazer? Você nunca vai, por conta própria, supor que uma premissa seja, por exemplo, falsa, e você nunca vai, por conta própria, supor que uma conclusão seja verdadeira, certo? Se for para fazer teste de validade de argumento, você supõe que as premissas são V, e se for usar a conclusão com valor lógico F. Lembra, tem exercícios, Bruno? Posso ter algum exercício em que eu tenha que trabalhar com alguma premissa ali sendo F, ou com alguma proposição sendo F? Sim, mas aí isso o exercício vai ter que te falar. Você viu aqui que até agora, em momento algum, eu imaginei que uma premissa não fosse ser verdadeira, certo? Eu só imagino que a premissa não é V se o enunciado trouxer para mim. Então o que acontece é o seguinte, resumindo um pouquinho o que lá no módulo de argumentação a gente aprofunda mais. Eu só tenho possibilidade, só tem um jeito de eu ter um argumento que a gente fala que é inválido. O que é um argumento inválido? Quando eu tenho premissas
e a partir daquelas premissas eu tiro uma conclusão que não se confirma a partir daquelas premissas. Qual que é a única situação que gera para mim um argumento inválido? Quando eu tenho premissas verdadeiras e conclusão falsa. Coloca na sua cabeça. Essa é a única maneira que eu tenho de mostrar que o meu argumento é inválido, partindo do princípio que as premissas são verdadeiras e que a minha conclusão é falsa. E, traduzindo aqui de uma maneira bem simplista, isso faz sentido? Sim. Se eu te jogo um texto cheio de verdades, é o que a gente parte. Eu parto do princípio que as premissas são as verdades que eu tenho para acreditar na minha história. Então, se eu te dou um texto cheio de verdades, eu nunca vou poder concluir uma mentira daquele conjunto do que eu considero sendo verdades, certo? Se eu te dou várias verdades, daquelas verdades, eu só posso concluir o quê? Verdades. Se eu te dou verdades e quero concluir mentira, aquilo é inválido. Então coloca na sua cabeça que a única maneira que você tem de ter um argumento inválido é com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então, vamos lá. Se você concluir, desculpa, se você apelar para a conclusão sendo falsa, conseguir mostrar que as suas premissas podem ficar a ver com a conclusão F, o seu argumento será inválido. Vamos deixar isso aqui anotado? De novo, ó. Se eu conseguir mostrar que dá para as minhas sei lá quantas premissas forem verdadeiras e a minha conclusão ser F, se eu mostrar que isso daqui é possível, o meu argumento será o quê? O meu argumento será inválido, certo? Agora, se eu te mostrar que para as minhas premissas serem verdadeiras e a minha conclusão ser F, eu dependa aqui no meio do caminho do que a gente chama de um absurdo, de alguma situação contraditória, se para garantir que isso que daqui acontece eu dependo de um absurdo, a gente diz então que isso aqui foi uma ilusão, de que isso que daqui não é possível. Se não é possível o meu argumento ser inválido, a gente vai concluir então que o meu argumento ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser válido. No módulo de lógica de argumentação, é verdade, eu vou ter que fazer um ajuste aqui no áudio. Um segundo. Pronto. Ó, no módulo de lógica de argumentação, eu aprofundo mais essa ideia, tá bom? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Mas com o que a gente está vendo aqui, já dá para você ter uma noção legal do assunto. A ideia então é, se eu conseguir mostrar, dá para as minhas premissas ficarem verdadeiras, com conclusão falsa, sem nenhuma proposição brigando ali no meio, meu argumento é inválido. Se, no entanto, eu te mostrar que, para que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, eu dependa de um absurdo, de uma situação contraditória, aí eu vou te mostrar que meu argumento ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser válido. Por quê, gente? Entendam. O que é uma situação absurda? Uma situação absurda é quando, por exemplo, eu faço um cálculo lógico que não bate com a sua tabela verdade. Então eu chego, por exemplo, numa situação em que eu estou fazendo lá verdadeiro e falso, e o resultado é verdadeiro. Cara, mas isso é absurdo. Isso não pode acontecer, certo? Não pode um V e F dar V. Uma situação absurda. Eu estou fazendo um sim, então, de um V com F e estou vendo que isso vai ter que dar verdadeiro. Essa é uma situação absurda. Uma outra situação absurda é quando no mesmo argumento, a gente já passou por isso em questões de blocos anteriores, quando no mesmo argumento eu entendo que eu tenho uma proposição P que é verdadeira e num outro momento ela tem que ser falsa. Não pode acontecer. Eu não posso ter uma proposição no mesmo argumento que se comporte de maneira diferente em dois momentos, né? Não dá para eu ter uma proposição P que seja verdadeira e num outro ela ser falsa. Então entenda, isso aqui não é uma decoreba. É a ideia do seguinte, se dá absurdo, gente, é porque o que eu estava tentando provar não pode. Se eu estou partindo do princípio, se eu estou usando a minha conclusão, se eu estou usando a conclusão falsa, coloca na sua cabeça o seguinte, quando você apela para a conclusão, é porque você quer mostrar que o argumento é inválido. É isso que você tem que pôr em mente. Se você está supondo que as premissas são V e que a conclusão é F, você está querendo me mostrar que tem algum caso que torna aquele argumento inválido. Se para isso você depender de um absurdo, é porque aquilo então não existe. Você não pode provar que algo acontece roubando, digamos assim, usando técnicas que não são baseadas na lógica, certo? Então, se eu tento provar que o argumento é inválido, mas eu gero um absurdo, é porque o que eu estava supondo está errado. Se eu estava supondo que ele era inválido, o absurdo me mostra, então, que o argumento vai ter que ser válido. Quando você apela para a conclusão falsa, você tem basicamente esses dois panoramas.
Ou você mostra que as premissas são V e que a conclusão é F e sem nenhum problema, se isso acontecer, o argumento é inválido, ou para as premissas ficarem V com conclusão F, você depende do absurdo. Aí o argumento vai ser válido. Vou te mostrar uma questão de prova, e essa estratégia é uma estratégia que, conforme eu falei, você pode usar para qualquer questão de lógica de argumentação, mas ela é muito indicada quando você está indo fazer uma prova do estilo certo e errado. Dá certo na múltipla escolha? Dá. Tem alunos que vivem, né, e que usam esse método aqui o tempo inteiro. Perfeito. Particularmente entendo que tem algumas questões de múltipla escolha que nem seria necessário, mas errado não vai dar. É um tipo de estratégia ideal para o estilo de prova certo e errado. Vamos ver então uma questãozinha que eu trouxe para vocês. Olha para cá. Prova do Bacen, ano de 2013. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Primeiro, se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. Se o Bacen aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá. Com base apenas nessas informações, julgue o item a seguir. Se o Bacen aumentar a taxa de juros, então as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. Então, o que ele está te apresentando aqui é o seguinte, olha, ele me deu ali 3 proposições, pediu para considerar que elas sejam verdadeiras. Isso a gente até sabe, ele nem precisaria ter colocado, mas ele só reforçou. Ele tem que me avisar quando for o contrário, quando ele quiser que alguma ali não seja verdadeira. Mas saber que elas são verdadeiras, a gente já tinha que saber. Ele só reforçou isso para mim. Então eu tenho ali 3 proposições que a gente vai tratar como se fossem premissas. E daquelas 3 proposições, ele está tentando tirar uma conclusão. Aí olha o cenário que a gente tem. Brunão, cara, vou tentar aplicar silogismo hipotético. Você falou para mim que quando eu tenho condicionais e que lá na conclusão eu tenho condicional, que o silogismo hipotético é uma boa. Perfeito. Só que aí você começa a ver que o seu sonho cai por terra no momento que você começa a enxergar que o fim de uma não está coincidindo com o início da outra. O fim de uma não está coincidindo com o início da outra. Então, o lance do silogismo hipotético não tem aplicabilidade aqui, certo? Então é um modelo que não se encaixa muito na lógica do silogismo hipotético. Bruno, eu vou tentar usar a estratégia do que a gente estava fazendo lá nas primeiras questões desse módulo. Eu vou supor que as premissas são verdadeiras. Pois é, então, fica ruim. Fica ruim porque você só tem condicionais e condicional para ser verdadeiro. Ah, professor, então eu posso usar aquela técnica do chute, chutar valores lógicos? É o que eu estou te falando. No estilão certo e errado, usa a conclusão, perfeito? A ideia de se trabalhar com a conclusão falsa, ela vai te dar garantia, né? Que aí você vai ter basicamente 2 caminhos, cara. Ao invés de ficar chutando, mas está vendo que o perfil da questão é convidativo? Isso aqui é uma prova de certo e errado. Então aqui, a ideia de se trabalhar com a conclusão vai te dar basicamente 2 caminhos. Ou é absurdo e o argumento é válido, ou não. A situação fecha bonitinho e o argumento vai ser inválido, certo? Então aqui a gente meio que fecha um ciclo de estratégias para esse tipo de exercício, certo? Para as questões de lógica de argumentação. Você pode trabalhar, como a gente trabalhou em alguns exercícios, chutando? Pode. Mas isso aqui é uma prova de certo e errado. A técnica da conclusão falsa, ela é convidativa para esse tipo de exercício, perfeito? Então eu vou fazer isso. Vou tentar trabalhar com a conclusão falsa. Vou simbolizar. Dólar sobe, chamei de P. As exportações aumentarão, chamei de Q. As importações diminuirão, chamei de R. Aí vem, as exportações aumentam, é a minha Q. As importações diminuem, a R. Então a inflação aumenta, eu chamei de S. Perfeito? Depois, o Bacen aumenta a taxa de juros. O Bacen aumenta a taxa de juros, eu chamei isso aqui de T. Então não S. A inflação diminuirá. O ideal, como ele aqui em cima tinha dito que a inflação aumenta, o ideal é que aqui ele tivesse dito que a inflação não aumenta, né? Porque o não aumentar não necessariamente implica um diminuir. Eu poderia ter uma taxa de inflação mantida. Mas tudo bem. Aqui vamos entender o diminuirá como o oposto do não aumenta, certo? E aí eu tratei aqui então como se fosse não S. A minha conclusão então é, se o Bacen aumenta a taxa de juros, minha proposição T, então as exportações não aumentam, não Q, ou as importações não diminuem, não R. Bom, lá vou eu. Vou supor então que as minhas premissas são verdadeiras. Só com as premissas não dá. Como é
certo, errado, e eu já tenho a conclusão, vou apelar aqui para a conclusão F, tá bom? Consegue entender? E se fosse uma prova de múltipla escolha, se fosse uma prova de múltipla escolha, você teria 5 alternativas dependendo para testar o F. Aí é onde, numa prova de múltipla escolha, talvez a técnica de chutar ali para fazer as premissas ficarem V funcione legal. Como aqui é certo e errado, ele já me deu a conclusão, já estou mexendo ali com aquela citei, então não que eu não erre. Se der absurdo, é válido. Se não, é inválido. Vamos ver. E aí eu vou começar então da minha conclusão. Vejam. Citei, então não que eu não erre. Tem aqui um se então, e aí eu começo. Ó. Primeiro passo, minha proposição T é verdadeira. Segundo passo, não que eu não erre, vai ter que ser falsa. Só que aí, como não que eu não erre é falsa, quando que um conectivo ou é falso? Um conectivo ou é falso quando todas as partes são falsas. É isso? Então, se eu parto ali da conclusão, né, se eu parto do princípio que a conclusão é falsa, você nunca vai supor que a conclusão seja verdadeira. Hein? Você usa a conclusão, se for apelar para a conclusão tem que ser falsa. Vai ter alguma situação em que eu vou supor que a conclusão é verdadeira? Não. Se você for usar a conclusão, vai supor que a conclusão seja falsa, tá bom? Então, para aquela condicional ser falsa, T teria que ser verdadeira e não que eu não R teria que ser falsa. Como ali eu tenho um ou para ser falso dependeria então das duas partes falsas. É isso aí, é a linha da Vera Fischer. Eu dependeria então aqui ó, de não que falsa e de não R falsa. Agora vamos usar então o que a gente tem aqui embaixo, lá em cima. Ó, minha proposição T, a gente não viu aqui embaixo que ela era verdadeira? Então vou trazer para cá, ó, vou deixar indicado como meu terceiro passo. A minha T é verdadeira, e aí a minha não S aqui também vai ter que ser o quê? Vai ter que ser verdadeira. Perfeito? Se a minha não S aqui for verdadeira, a minha S aqui em cima ó, vai ter que ser falsa. Vou deixar ela indicada aqui. Ó. Se a minha não S aqui for verdadeira, a minha S aqui vai ter que ser falsa. Vamos ver aqui o que acontece. Ó, já vai dar ruim aqui. Quer ver por quê? Ó, olha aqui a minha não que. A minha não que deu falsa. Se a minha não que aqui deu falsa, a minha que aqui, ó, teria que ser verdadeira, certo? Se a minha não R aqui é falsa, a minha R aqui, ó, teria que ser verdadeira. E aí, por que eu estou falando que aqui já vai dar ruim? Porque olha para cá. Quando eu fizesse aqui Q e R seria V e V. V e V, o conectivo E não é o meu exigente. Então, quando aqui eu fizesse V e V, verdadeiro com verdadeiro, vai dar V na tabela do E. E aí eu tenho um absurdo. Porque olha aqui o que é o absurdo. Ó. O absurdo é eu querer de uma condicional que tem antecedente verdadeiro, consequente falso, querer fazer com que essa condicional seja verdadeira. Essa situação, ela é contraditória, ela é absurda, certo? A condicional que tivesse antecedente V com consequente F não poderia apresentar valor lógico verdadeiro. Aí, isso que está aqui caracteriza o que a gente está chamando de uma situação absurda. Eu não posso ter uma condicional de V com F. Aí, qual que é a lógica disso? Lembra, o que eu estava tentando provar? O item disse para mim, gente, e eu poderia concluir isso que está aqui. É como se o item tivesse dito para mim o seguinte, olha, dadas aquelas 3 verdades ali, essa que está aqui também é verdade. Aí eu estou sendo aquele cara do contra. Peraí, você está falando para mim que isso aqui pode acontecer? Deixa eu ver se tem algum jeito disso aqui dar errado. Ou seja, deixa eu ver se dá para... Você está falando para mim que aquilo ali vai ser verdadeiro? Deixa eu ver se tem como isso aqui ser falso. Se isso que está aqui fosse falso, eu conseguiria fechar a história? Não. Se isso aqui fosse falso, eu teria um absurdo. Então, qual que é a ideia? Se deu um absurdo, é porque o chute que eu dei está errado. Qual que foi o chute que eu dei? O chute que eu dei é que daria para aquela proposição ali de baixo ser falsa. Tem como isso acontecer? Não, isso só acontece se eu aceitasse que na tabela do se então a Vera Fischer seria V. V com F daria V. Só que isso não pode acontecer. Então, se para fechar a história eu dependo de uma situação que é absurda, é porque aquilo foi uma ilusão. Qual foi a ilusão que eu vivi? A de acreditar que daria para essa conclusão ser falsa. Tem algum jeito daquela conclusão ser falsa? Não tem. Ora, se não tem jeito da conclusão ser falsa,
é porque ela tem que ser necessariamente verdadeira. É fato que aquela última sentença que está ali, ela só pode ser verdadeira. E assim o item, então, foi considerado correto. A partir do momento que aquelas 3 primeiras premissas são verdadeiras, aquela de baixo só pode ser verdadeira. Não tem nenhuma chance que torne ela falsa. A única situação em que ela seria falsa dependeria de um absurdo. Isso a gente não pode admitir. Um outro caminho para você ter enxergado o absurdo seria o seguinte, deixa eu te mostrar. Então aqui, ó, veja só. Um outro caminho que você teria feito, né, para poder chegar ao absurdo seria mais ou menos o seguinte. A gente poderia ter pegado assim, aqui, tá vendo, ó? A não Q foi falsa, a Q seria verdadeira. A não R foi falsa, a R seria verdadeira. Aí você poderia fazer aqui, ó, esse V e V daria verdadeiro. Iria concluir aqui que a S foi verdadeira. Então, um outro caminho seria esse, de você mostrar que a S teria que ser verdadeira. Só que aí você teria uma contradição. Porque se aqui em cima você percebesse que a S é verdadeira e como aqui embaixo eu já tinha visto que a não S era verdadeira, isso não pode acontecer. S verdadeira, não S verdadeira, não dá para uma mesma proposição, né? Proposições opostas teriam o mesmo valor lógico. Então, você enxergaria o absurdo dessa maneira também. Então, foi o que eu comentei com vocês. Como que a gente enxerga um absurdo nessa técnica da conclusão falsa? Ou você está fazendo um cálculo lógico que não condiz com a tabela verdade, que foi o que eu mostrei com a linha de raciocínio que eu segui. Eu teria um V com F dando V. Essa é uma situação absurda. Ou você percebe o absurdo porque uma mesma proposição aparece com valores lógicos trocados. Seria isso, né? Quem ali, ao invés de ter seguido o meu quinto passo, tivesse ido para Q e R, iria concluir que a S seria verdadeira. Só que S verdadeira na segunda premissa com não S verdadeira na terceira premissa, isso não pode, isso é absurdo. Então, se é absurdo, entenda. Se é absurdo, é porque o que eu supus está errado. O que eu supus? Eu supus que essa conclusão poderia ser falsa. Não tem jeito dessa conclusão ser falsa, perfeito? Só fica falsa dependendo de uma situação contraditória. Então, ó, como aqui, ó, verdadeiro condicional com falso. Sendo verdadeiro, como isso daqui, ó, é um absurdo, lembra que eu coloquei. Se gera um absurdo, no fim das contas, é porque o argumento tem que ser o quê? Tem que ser válido. Se o argumento é válido, gente, só para deixar claro, se o argumento é válido, é porque a conclusão, nesse caso, ela é necessariamente verdadeira, tá bom? Partindo do princípio, só para deixar claro, partindo do princípio que as premissas aqui foram V, nesse caso a gente conclui que essa conclusão teria que ser necessariamente verdadeira. Perfeito? Então, esse item que está aqui, ele está correto. Daquelas proposições ali, eu poderia concluir essa que foi apresentada aqui. Item de prova correto. Bom? E, de novo, o nosso módulo de lógica de argumentação, isso aqui é mais explorado. Então, vocês vão ter oportunidade em outros momentos aqui no curso de complementarem a explicação que eu trouxe especificamente aqui, especificamente nesse vídeo. Tá bom?